Olá pessoal, espero que todos estejam bem e vamos para mais uma aula do sexto ano. Nesta aula continuaremos falando sobre frações, especificamente sobre a leitura de frações. Como é que a gente faz essa leitura, né? Eu tinha ensinado na aula anterior como é que a gente faz essa leitura, mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Por exemplo, essa fração aqui, ó, 5 sétimos. Significa que eu peguei alguma coisa, dividi em 7 partes iguais e eu tomei 5 daquelas partes, certo? Eu tinha uma coisa só inteira, digamos que é assim, uma coisa assim, dividida em 7 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, dividindo em 7 partes. E eu peguei 5 dessas partes, né? Peguei 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então isso aqui é 5 sétimos. Lê-se 5 sétimos, é isso que ele está pedindo, né? Agora 6. Dentre as 15 partes que eu tenho, eu peguei 6. E a gente lê 6 15avos, certo? Avos, a gente coloca esse avos a partir do número maior do que 10, tá? Porque a gente tem, ó, se for 2, a gente escreve alguma coisa sobre meio, né? Por exemplo, 1 meio, 3 meios. Aí a gente escreve com meio, tá? Se for 3, a gente escreve com um terço. Ou seja, aqui a gente tem 1/3, ou 2/3, 5/3, tá? Opa! Se eu tiver dividido por 4, é 1/4, tá? Então aqui, ó, 1/4, 2/4, 7/4, certo? Assim que a gente escreve, tudo bem? E assim vai indo, ó, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, certo? Podia ser 1/9, podia ser 3/9, podia ser 7/9, certo? E assim que a gente escreve. E, finalmente, a gente teria 1/10. Então, a gente teria, por exemplo, 1/10, 8/10, certo? 9/10. Assim que a gente fala. Aí, a partir do 11, a gente pode usar como avos, por exemplo. Opa! Certo? Se eu colocar 1 sobre 11, eu falo que isso aqui é 1/11avos. 1 sobre 15, por exemplo, é 1/15avos. 7 sobre 21 é 7/21avos. Então, a partir do 11, a gente pode só colocar 7/21 e acrescenta a palavra avos. 7/21avos. Certo? Assim que a gente fala. Tudo bem? Então, a partir disso, vamos ver alguns exemplos aqui. A gente vai ver como é que nós escrevemos estes exemplos. Tudo bem? Aqui, ó, no exercício 5, ele está escrito: escreva como se lê as frações. Temos o número 2 e embaixo o 5. Então, é 2/5. Então, é isso que ele quer que a gente faça. Isso aqui é 2/5. Certo? 2/5. No item C, eu tenho 1 e o 7 embaixo. É 1/7. 1/7. No item E, eu tenho 7 e embaixo eu tenho 20. No numerador é 7, no denominador é 20. Então, é 7/20avos. Lembra, a partir do 11 eu uso a palavra avos no final. Então, isso aqui é 7/20
avos. Opa, 7/20 avos. 7/20 avos. Ok? Item G. Eu tenho o 1 em cima, embaixo 9. Isso aqui é 1 nono. 1 nono. Item I. Eu tenho 5 no numerador e 14 no denominador. Então, é 5, 14 avos. 5, 14 avos. No item K, eu tenho 11 no numerador e 8 no denominador. Então, isso aqui é 11 oitavos. Certo? 11 oitavos. Tudo bem? Então, o nome só muda para o denominador, sempre, ó. Porque oitavos é o número 8. Se fosse nono, seria o número 9. Certo? Se fosse 10, seria um décimo. E a partir de 11, a gente coloca a palavrinha avos no final. Certo? Então, vamos continuando aqui com mais uma parte. Vamos falar sobre os tipos de frações, tá? Então, primeiramente, a gente tem a fração própria, tá? Fração própria. Uma fração própria é uma fração em que o numerador é menor que o denominador. Ou seja, o que está em cima é menor do que está embaixo. Certo? Por exemplo, o 3 é menor do que o 4. O 1 é menor do que o 5. O 2 é menor do que o 7. Então, essa aqui é uma fração própria. Certo? Aqui a gente tem o 3 quartos. Aqui a gente tem 1 quinto. E aqui a gente tem 2 sétimos. Beleza? E isso aqui é uma fração própria. A fração em que o número de cima do numerador é menor do que o número de baixo. Agora, fração imprópria. Fração imprópria é exatamente o contrário. Ó. Uma fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Certo? Por exemplo, ó, o 5 é maior do que o 4. O 7, lembra que eu falei maior ou igual? O 7 é igual a 7, então também é uma fração imprópria. O 4 é maior do que o 3, então ó, o numerador é maior do que o denominador. Então isso aqui é uma fração imprópria. Lembra? Própria, denominador é maior. Imprópria, numerador é maior ou igual. E além disso, a gente tem ó, aqui a fração aparente. Por que é uma fração aparente? É uma fração que, na verdade, não é uma fração. É uma fração que ela representa algum valor inteiro. Ó. Um tipo de fração imprópria, ela está contida aqui nas frações impróprias, cujo numerador é múltiplo do denominador. Olha só, 5 é múltiplo de 5. O 5 está na tabuada do 5. O 8 é múltiplo de 4. O 8 está na tabuada do 4. O 6 é múltiplo de 3. O 6 está na tabuada do 3. Porque, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, quando eu dividir 5 por 5, o resultado dá 1. Quando eu dividir 8 por 4, o resultado dá 2. E quando eu dividir o 6 por 3, o resultado também dá 2. Certo? Olha só. 21 sétimos. Essa fração, 21 sétimos. Se eu fizer essa divisão, ela dá 3. Porque 21 está na tabuada do 7. Então, essa aqui é uma fração aparente. Certo? É uma fração aparente, porque ela dá um valor exato. Agora, se eu pegar 3 quartos, não dá um valor exato. Não dá um valor direitinho, bonitinho, que nem deu esse 3, tá? 3 quartos porque o numerador é menor do que o denominador. Ela é uma fração própria. Neste caso, ela não é uma fração aparente. Uma fração aparente é aquela que dá um valor exato. Certo? Então, vamos continuar aqui. Além disso, a gente tem uma coisa que a gente chama de número misto. O que é o número misto? Essa aula eu não vou dar muita ênfase não, mas na próxima a gente vai ver bastante. Ele tem uma parte inteira e outra fracionária. Exemplos: 2 1/3,
3 2/5, 7 meios. Então, o que significa isso aqui, ó? Nessa primeira, é como se eu tivesse o 2 e eu somasse com 1/3. Então, imagina o seguinte, que eu tenho uma pizza, 2 pizzas e 3 pizzas. Nessa terceira pizza, eu vou dividir ela em 3 partes iguais. Porque, ó, eu tenho 2 inteiros, ou seja, eu tenho aqui como se fosse uma pizza inteira. Eu tenho outra pizza inteira, 2 pizzas inteiras. E além disso, eu tenho 1/3 de uma pizza. Então, eu vou pintar 1/3 aqui, ó. Só uma dessas partes. Isso é o que eu tenho. Tá? Eu tenho 2 inteiros e mais 1/3. Certo? Agora, esse aqui, ó. 3 2/5. Ele é o 3 que eu somo com o 2/5. Então, eu tenho 3 partes inteiras. Digamos que 3 pizzas inteiras. E mais 2/5 de uma pizza. Eu pego uma pizza, divido em 5 partes iguais e como 2. Certo? 2/5 daquela pizza. Além de ter comido 3 pizzas inteiras, eu comi 2/5 de outra pizza. Nossa, haja estômago, né? Mas então, aqui ó, a gente tem 7 meios. 7 1/2. Então, é o 7 e eu somo com meio. Então, é como se eu tivesse 7, digamos que pizzas, caixas, e mais metade de uma pizza ou caixa, certo? Tudo bem? Isso aqui é a fração mista. Ela tá escrito diferente, mas ela basicamente significa isso aqui, ó. 2 1/3 é 2 que soma com 1/3. Certo? Então, vamos para alguns exemplos agora. O que nós temos aqui? No exercício 6, complete as frases com as palavras do quadro. Ó, fracionária, própria, igual, numerador, denominador, inteira. Então, vamos ver o que dá para completar. Fração própria é aquela que tem o numerador menor que o denominador. É, né? Fração própria, a gente pode até ler aqui, ó. Fração própria é que o numerador é maior... Opa, desculpa. Na fração própria, a gente tem aqui em cima uma fração em que o numerador é menor que o denominador. A fração própria é aquela que tem o numerador menor que o denominador. Certo? O que está em cima é menor do que está embaixo. Fração imprópria é aquela que tem... É justamente o contrário, né? É aquela que tem o numerador maior ou igual, tá? Tem que ver isso aqui, ó. Fração imprópria é aquela que tem o... Você podia até ler lá em cima que tá escrito. Fração imprópria é aquela que tem o... alguma coisa igual ao denominador. Vou deixar para vocês fazerem, tá? Essa daqui. Vou pular para C que eu acho melhor. Tá. No item C. Numa fração aparente, aquela que parece fração, mas não é. O numerador é múltiplo do denominador. Então, o numerador é múltiplo do denominador. Lembra, como se tivesse, por exemplo, 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, ele dá o valor de 3. Então, é uma fração aparente. Ela não é uma fração verdadeira, né? Certo? Ok, então. Então, vamos para o exercício 7. O que nós temos no exercício 7? Coloque P nas frações próprias e I nas frações impróprias. Lembra, própria, o que está em cima é menor do que está embaixo. Imprópria, o que está em cima é maior do que está embaixo, certo? Então, vamos resolver algumas aqui com vocês. 3/7, ela é uma fração própria, porque o que está em cima é menor do que está embaixo. Então, é uma fração própria, certo? C, 2/8. De novo, ó, o que está em cima é maior do que está embaixo. É uma fração própria. 1/5, item E, de novo, uma fração própria. O que está em cima é menor do que está embaixo. Item G,
7 dividido por 7. Ela é uma fração imprópria. Por quê? O que está em cima, ele é maior? Não, mas ele é igual. 7 é igual a 7, uma fração imprópria. E tem E, o que está embaixo, o que está em cima é menor do que está embaixo, é uma fração própria. Certo? Item K. No item K, ó, o que está em cima é maior do que está embaixo, uma fração imprópria. Está em cima é maior do que está embaixo. Item M, 10 é igual a 10, é uma fração imprópria, certo? O 10 não é maior do que o 10, mas o 10 é igual a 10. E o item O, 10 dividido por 7, 10 sétimos. O 10 é maior do que o 7, então é uma fração imprópria. Só é própria quando o numerador é menor do que o denominador. Beleza? Vamos para a questão 8. Na questão 8, o que ele nos diz? Ó? Apresente as soluções dos problemas a seguir. A. Uma barra de chocolate deve ser repartida igualmente entre 3 pessoas, certo? Eu tenho uma barra de chocolate e vou dividir igualmente entre 3 pessoas. Que fração corresponde à parte que cada pessoa receberá, certo? Então, vou ter uma barra, digamos assim, de chocolate. E eu vou dividir ela em 3 partes. Que era para ser partes iguais, né? Vamos tentar aqui. Tá. Tenho 3 partes. Eu vou repartir uma, vou repartir 2, vou repartir 3. Quanto cada pessoa recebe? Cada pessoa vai receber essa quantidade, né? Uma barrinha. Cada pessoa recebe uma dessas barrinhas. Então, é 1. No total, eu tenho 3 partes e eu vou pegar uma. 1/3, né? Então, que fração corresponde à parte que cada pessoa receberá? 1/3. Certo? Porque a primeira pessoa recebe este pedacinho, a segunda pessoa recebe este pedacinho e a terceira pessoa recebe este pedacinho. 1/3 para cada pessoa. Item C. Em uma semana, ou seja, 7 dias, que fração representa um dia? Ué, então eu tenho um dia dentre 7 dias. Eu tenho 1/7. Essa é a minha fração que um dia representa da semana. Um dia representa 1/7 da semana. Certo? Vamos continuando aqui. Item E. Que fração representa um mês em um ano? Nós temos quantos meses no ano? Nós temos 12 meses no ano, certo? Que fração representa um mês em um ano? Certo? Então, um ano, ele é 12 meses. Um mês é 1, né? Então, eu tenho um mês dentre 12. Certo? Que fração representa um mês em um ano? É 1/12, porque 12 meses nós temos um ano. Certo? Um ano é igual a 12 meses. Então, eu tenho um mês dentre os 12 meses. 1/12. Certo? Vamos para o exercício 9. No exercício 9, ele nos diz: 50 figurinhas foram distribuídas para 3 meninos da seguinte forma. Eu dei 13 figurinhas ao primeiro menino, dei 15 figurinhas ao segundo menino e dei 18 figurinhas ao terceiro menino, tá? Nota que eu não dei, tem algumas figurinhas que eu não dei para ninguém, tá? Mas eu tinha 50 figurinhas do total. Então, olha só, item A. Que fração corresponde ao que o primeiro menino recebeu? O primeiro menino recebeu 13. 13 dentre quantas figurinhas? Dentre 50 figurinhas. Então, o primeiro menino recebeu 13 50 avos de figurinhas. Essa é a fração que ele recebeu da quantidade total de figurinhas. 13 50 avos. Item C.
Que fração corresponde ao que o terceiro menino recebeu? O terceiro menino, ó, recebeu quantas? 18, né? 18 figurinhas o terceiro menino recebeu. Então, ele recebeu 18 dentre todas as 50 figurinhas. Certo? Essa é a fração que ele recebeu. Tudo bem? Ok, então. Basicamente, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!